Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ana, sou autista e sou mãe do Gabriel, de 9 anos, que também é autista. Hoje vou falar sobre sentimentos. A maneira, né, do autista. O autista tem vontade de fazer amigos, o autista ama da mesma forma que o neurotípico, mas eu vou deixar claro, gente. Eu vou contar a minha experiência, a experiência do meu filho. Não sou da área da saúde, apesar que eu tenho hiperfoco em autismo e há 4 anos estudo muito sobre autismo, mas não sei tudo sobre autismo. E um autista, sim, pode ser muito diferente do outro. Então não é uma regra, não é padrão. Pode ter autistas que não vão. Dizer que com eles é diferente, né? Porque um autista pode sim ser diferente do outro. Eu vou falar minha experiência pessoal, do meu filho, que eu vejo nos grupos, tá? Mas não é uma regra. Um autista pode sim ser muito diferente do outro, tá? Me surgiu essa ideia por dois motivos. Primeiro, num dos grupos de autismo que eu participo, uma pessoa perguntou se um autista era capaz de amar. Uma pessoa perguntou. Teve alguns autistas que até acharam absurda essa pergunta. Mas eu não acho absurdo, porque realmente tem muitos mitos sobre autismo. E eu mesma, antes do diagnóstico do meu filho, né? Meu filho teve diagnóstico com 5 anos, hoje ele tem quase 10. Eu também tinha muitos mitos sobre autismo, né? Eu não sabia nada sobre autismo. Eu também achava que autista ficava sempre isolado, que não gostava de pessoas, que não gostava de fazer amigos. Eu também tinha esse mito, né? E tem pessoas que têm esse mito também, né? Então, vou explicar um pouco sobre sentimentos, tá? Eu escrevi aqui para mim não me atrapalhar, senão eu fico nervosa e me atrapalho toda. Né? E isso foi um dos motivos que no início eu demorei a desconfiar do diagnóstico do meu filho e do meu. Porque a gente, né? Eu mesmo tendo muita dificuldade de fazer amizades, eu sempre tive vontade de ter amigos. O Gabi sempre mostrou sentimentos, né? O pai trabalhava o dia inteiro, quando chegava em casa, a primeira coisa que ele falava: pai, vamos brincar? Pai, não sei o quê, né? E isso fez. Esse mito de autista não ter sentimentos fez, né? Até atrapalhou, né? No início, né? O diagnóstico do Gabi e meu, tá? Então vamos lá. Falando por mim e pelo Gabriel, tá, gente? Não tô falando por todos os autistas, porque muita coisa. A personalidade, a forma como foi educado, as suas experiências no passado, adolescência, as suas comorbidades, tudo isso também influencia, tá? E difere um autista do outro, tá? Então vamos falar a experiência minha do Gabi, tá, gente? Eu e o Gabi, né, nesse aspecto a gente é muito parecido, né? Tem algumas características que eu e o Gabriel somos muito diferentes, tá? Mas em questão de sentimento a gente é bem parecido. A gente tem assim, quando a gente gosta intensamente, gosta muito. E isso até em mim, agora falando de mim, eu crio às vezes um bloqueio para não sofrer, porque senão me machuca muito. Vou dar um exemplo. No início, quando eu fazia terapia, quando eu comecei terapia com 15 anos para depressão, né? Até nos meus primeiros terapeutas, e com o tempo tu vai mudando e coisa arada e tal. Quando eu tinha que mudar de terapeuta, eu sofria muito, porque eu criava um vínculo, uma amizade muito grande, um apego pelo psicólogo, pelo psiquiatra. Então agora, naquela época eu não sabia que era autista, mas eu fazia terapia para depressão, para ansiedade, né? Outras coisas, né? Que eu achava, né? Que seriam os meus, né? Problemas, né? Então, para mim, né? Primeira psiquiatra, uma das minhas primeiras psicólogas, que quando né, eu tive que trocar, né? Eu sofri muito, porque é como se fosse uma grande amiga, né? Que eu não ia ver mais, porque tu acaba, né? Perdendo contato, né? Porque o teu contato único é profissional, né? Então, daí eu criei um bloqueio. E isso, né? A minha psicóloga agora, eu tenho carinho por ela, mas eu criei um bloqueio assim, é minha terapeuta, não é minha amiga. É minha terapeuta, não é minha amiga. Um bloqueio de proteção. Mesma coisa os animais, sabe? Desde que eu nasci, minha mãe sempre teve muito gato, muito cachorro, né? E hoje eu tenho 4 gatos, 2 cachorros. Então, quando era criança e morria um gato,
eu sofria muito. No início eu não demonstrava. Teve uma vez que um gato morreu e meu irmão, eu pequenininha, meu irmão pequeno, ele veio me falar e eu comecei a rir. Daí até minha mãe achava que eu era muito fria, mas eu ri de nervoso, gente, de nervoso. Então eles interpretaram muito mal na época, né? Achavam que eu era fria, que eu fiquei feliz com a morte do gato. Capaz. Eu ri de nervoso, porque eu não sabia administrar meus sentimentos. Mas aí nos próximos gatos que morreram, eles morriam, atropelado, tal, de velho e tudo, eu também sofria muito, muito, muito. Então, o que que eu fiz agora, gente? Eu não tô falando que é certo ou errado, eu tô falando a minha experiência pessoal, como é que funciona os meus sentimentos, tá? Eu crio tipo um bloqueio, assim, sabe? Eu gosto muito dos meus animais, mas eu procuro, assim, não me apegar demais, porque eu tenho medo depois de um deles morrer, eu entrar num sofrimento que. Porque uma das características do autismo é que a gente tem muita dificuldade de controlar as emoções, entendeu? Então, medo de entrar num sofrimento que depois que, entendeu? Que eu vou me machucar demais, tá? Não significa que os outros autistas fazem isso, gente. Estou contando a minha experiência pessoal. O Gabi também é uma pessoa muito sensível, muito, né? Um gato nosso morreu, né? O Ramon, né? Há 3 anos atrás. E até hoje, faz 3 anos que ele morreu. No dia que ele morreu, o Gabriel não demonstrou nada, entendeu? Mas depois de um mês, acho que ele não conseguiu demonstrar. Mas não significa que você não sinta, né? Mas um mês depois ele sofreu muito, 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 chorava, saudade. Até hoje, faz 3 anos. A gente acabou daí adotando um outro gato, ele era amarelinho também, né? Adotei um outro gato fisicamente parecido, bebezinho, né? Pra tentar amenizar esse sofrimento. Porque ele sofre muito quando o bichinho de estimação da gente morre ou fica doente, né? Ele aconteceu esses dias de envenenar um gato da gente, ele teve muitas crises. E ficou muito mal, o Gabi mesmo. E só que a gente, graças a Deus, conseguiu salvar o gato. O gato era que a gente adotou. Tá. É, o gato que a gente adotou. É esse que a gente adotou há 3 anos atrás. Verdade, cara. Tá? E eu vejo, tá? Que eu participo de mais de 20 grupos de autismo. E participo também de alguns grupos que são formados por pessoas autistas adultas. Claro que não é uma regra, gente, tá? Mas eu vi alguns autistas comentando, e eu tenho isso, o Gabi já não sei. Uma hiperempatia. É, ao contrário do que, né, se diz, que autista não tem empatia. A gente tem uma hiperempatia. Só que isso muitas vezes acaba criando sofrimento. E eu, particularmente, o que eu faço? Eu procuro, às vezes, não me envolver demais, sabe? Porque às vezes eu não sei controlar minhas emoções e acabo sofrendo demais. Então, como proteção, às vezes eu procuro não me envolver demais, sabe? Algumas pessoas, assim, tá? Que estão com problemas. Não, eu procuro ajudar, mas eu procuro, assim, sabe? Deixar sabe? Uma barreira, porque eu tenho muito medo, sabe? De me envolver e sofrer demais. E nesse grupo, sabe? Vários autistas falaram que tinham hiperempatia. Claro que não são todos, né, gente? Mas agora, da onde vem esse mito? Da onde vem esse mito? O autista, muitas vezes, ele não sabe demonstrar as emoções. Eu, muitas vezes, tenho, assim, a fama de grossa, tenho fama de grossa, tenho fama de seca, porque muitas vezes eu não demonstro. Eu não demonstro. Às vezes eu gosto muito da pessoa e não sei, não demonstro isso pra ela. Eu não demonstro os sentimentos. Eu, Gabi, a gente é muito sem filtro, eu sou muito curto e grosso. E as pessoas não estão preparadas para isso. E muitas vezes as pessoas se magoam, se chateiam, né? E daí, sem querer, eu acabo ofendendo, magoando algumas pessoas, né? E é uma característica do autismo ser sem filtro, o sincericídio. Tenho dificuldade de interagir por causa dos meus hiperfocos. Tem assuntos que me dá assim, muito sono, sabe? Assuntos que não me interessam. E daí, se eu tô numa roda de chimarrão e aquela pessoa fala sobre aquele assunto, eu não tenho vontade de conversar. Eu tenho dificuldade de conversar, porque são assuntos que não me despertam interesse. O neurotípico, as pessoas que não são autistas, muitas vezes, os assuntos que não gostam, elas conseguem conversar igual. E pra mim já é bem mais difícil. Eu tenho que forçar, eu até consigo conversar, mas eu tenho que forçar, eu tenho que pôr aquela máscara. Isso me sobrecarrega muito, né? Muitas vezes, né?
ou interagir. As coisas, né, da sociedade me sobrecarregam muito. Então, às vezes, eu tenho que ter um tempo de isolamento, não porque eu não quero interagir, não porque eu não gosto das pessoas, mas que a sobrecarga ela gera um sofrimento muito grande, uma ansiedade muito grande, uma tempestade muito grande. Então, como ninguém gosta de sofrer, né, gente? Então, eu tenho que, às vezes, ficar um tempo isolado, eu tenho que ficar um tempo, sabe? E às vezes a gente pensa de uma maneira muito diferente do neurotípico, sabe? A gente é muito literal, a gente é muito, sabe? Eu não entendo essa coisa as pessoas falar, por exemplo, oi, tudo bem? Tu tem que falar sempre tudo bem. Eu acho que se a pessoa pergunta, por exemplo, ó, isso é coisa de autista, gente. Minha, quer dizer. Se pergunta tudo bem, é porque ela quer saber se realmente tu tá bem. E se tu não tá bem, tu tem a liberdade de falar, eu tô triste, eu não tô bem, tá, 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 tá. Mas se tu falar isso, elas ficam, né? Porque elas acham que é só um cumprimento. E tu tem que falar tudo bem, mesmo não estando tudo bem. E eu não entendo isso. Isso pra mim é uma coisa muito assim, hipócrita, entendeu? Mas é porque eu sou, e muitos autistas são muito literais. Então, pra mim, o tudo bem seria pra saber se realmente a pessoa tá bem. Se não, fala só oi, entendeu? Se tu não tá com a disposição de ouvir a pessoa e saber a verdade. Então, a gente tem essas diferenças, sabe? Essas diferenças de, sabe? Eu ando muito de cara fechada, cara séria, sabe? Às vezes olhando pro chão, né? Porque eu não consigo forçar a simpatia, forçar sorriso, sabe? Então, muitas vezes quem me vê de longe acha que eu sou, sei lá, que eu sou antipática. O oi pra mim, às vezes, sei lá, dá um tranca, entendeu? E às vezes a pessoa tem que falar oi primeiro, pra sair o meu oi, às vezes tranca, cumprimenta, às vezes pra mim é difícil. Mas não é porque eu sou nojenta, antipática, é uma dificuldade de interação, de comunicação. Mas eu sou super humilde, tanto que a minha autoestima é super baixa, eu sempre me acho muito mais burra, muito mais feia, muito menos que os outros, né? Então, não sou, sabe, meio que diz, nariz empinado, cheia, nojenta, antipática. Não sou nada disso. São dificuldades de interagir, tá? Mas a gente sofre assim com a solidão, a gente tem muita vontade de fazer amigos, sim. Admito que eu não tenho vontade de ficar no meio de um monte de pessoas, não. E nem de fazer muitos amigos, não. Mas um, dois amigos, porque eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito assim de. Eu gosto de amigo de verdade, sabe? Eu não acho legal tu ter 20, 30 amigos e tu sabe que quando tu virar as costas a pessoa tá falando mal de ti. Ou quando tu precisar, a pessoa não vai te ajudar. Então eu não sei, essa hipocrisia eu não consigo, sabe? Então eu prefiro mil vezes ter dois amigos, um amigo, mas que seja de verdade. Que eu saiba que não vai eu virar as costas, vai ficar falando mal de mim, ou no momento de tristeza eu não vou poder contar com eles, né? Então eu não tenho vontade de ter muitos amigos, mas um ou dois, claro que sim. Poder desabafar, poder conversar, sinto muita vontade, sim. Só que tem muitas dificuldades de interação, que nem se a pessoa me dá muita informação, me enche a cabeça, daí precisa ficar um tempo sozinha, sabe? Porque me deixa a cabeça muito confusa, né? Tem todas essas dificuldades, né? Na interação, na socialização e na comunicação. E tudo isso, essas características que eu falei, de ser sem filtro, de não saber demonstrar sentimentos, de dificuldade de interagir, de comunicar, podem ser confundidas de o autista ser frio, de o autista não ter sentimentos, né? Do autista ser egoísta, do autista não se importar com as pessoas, pode sim, né? Muitas vezes o meu abraço não é apertado, ele é mais assim. As pessoas antes do meu diagnóstico muito falavam, bah, abraça de verdade, tu abraça meio de longe, assim, não aperta com vontade. Mas é questão da hipersensibilidade do toque, não tem nada a ver, né? Eu, particularmente, sou super sensível, o Gabriel também é muito sensível. Mas a gente tem todas essas características que podem ser confundidas. Então, sim, o autista tem sentimentos, pode amar, amar profundamente, pelo menos eu e o Gabi, né? E o vídeo tá longo, eu vou ter que parar, senão vai trancar. Se inscrevam, curte agora se gostou, pra gente poder continuar com o canal. Curte, comenta, nem que seja uma palavra, pra me ter motivação de continuar. Porque se ninguém tiver, né, curtindo, comentando, eu não tô ajudando, tá no tempo de eu continuar, tá? Curte, comenta, conte a sua opinião sobre esse assunto, tá? E eu, de repente, vou continuar esse assunto semana que vem, tá? Se eu achar que o pessoal gostou e tiver mais dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Fiquem com Deus.